Meus irmãos, Pai do Senhor, amém? Amém. Abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Desde já quero agradecer a irmã Amélia, a irmã Cleonice, que entrou em contato mais uma vez, fez o convite, concedeu a oportunidade de estar aqui novamente. Sempre que dá, eu gosto de estar aqui. Às vezes não é possível, mas sempre que dá é um prazer para mim poder estar aqui. Aleluia. Amém? 2 Reis, capítulo 5. Quem localizou, diga amém. Amém. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti essa carta, saiba que eu te enviei Naamã meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar este homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém. Meus irmãos, desde o capítulo 3, a gente lê uma passagem onde o personagem humano principal aqui é o profeta Eliseu. E desde o capítulo de número 3, a gente vai começar a notar, no decorrer do ministério de Eliseu, ele atendendo a várias necessidades, e ele sendo um canal para várias pessoas. A gente vê isso no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5 e assim por diante. A gente vê Eliseu desempenhando o seu ministério e também aparecendo várias necessidades, onde diante daquelas necessidades ele vai ser usado. Ele é usado para atender as necessidades. Ele é usado por Deus para que aquelas necessidades que aparecem fossem mudadas, e ele vai ser usado como instrumento para aquela mudança. Só que quando chega aqui no capítulo 5, o narrador vai nos apresentar um determinado personagem. E quem é esse personagem? É o celular que está dando interferência. Esse personagem... Dá um pouquinho mais o microfone para mim, por favor. Aleluia. Esse personagem é Naamã. E quando a gente começa a ler,
o narrador vai nos dar algumas características da vida desse personagem. Olha para o texto, olha o versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria. A primeira característica que eu noto sobre a vida de Naamã era a honra militar. Me escute, ele era o líder de todo o exército da Síria. Ele ocupava a posição de liderança. Naamã, no período da sua vida, da sua carreira, ele começou como apenas um soldado e na trajetória da sua vida ele alcançou a posição privilegiada de comandante do exército. Ou seja, olha para mim, todo o exército da Síria, da nação da Síria, era liderada por Naamã. Então a primeira característica é que Naamã tinha uma honra militar. Ele era uma autoridade militar dentro do seu país. Só que a narrativa continua. E era grande homem diante de seu senhor. Seu senhor é quem aqui? É o rei da Síria, Ben-Hadad III. Ou seja, me escute, a segunda característica de Naamã é honra política. O rei da Síria valorizava Naamã. Ele sabia do papel, da posição e da importância de Naamã para a sua nação. Então, primeiro, honra militar e segundo, honra política. O rei da Síria honrava Naamã e sabia quem Naamã era. E o texto continua, e de muito respeito. A terceira característica da vida de Naamã é honra popular. A nação da Síria respeitava, venerava Naamã. Lá na Síria, Naamã era famoso. Lá na Síria, Naamã era reconhecido. Lá na Síria, Naamã era uma autoridade que toda a nação sabia. Naamã é o chefe do nosso exército. Naamã é o homem que lidera as nossas guerras. Você consegue entender as honras, as características que o autor bíblico vai dar de Naamã? E o texto continua dizendo que Naamã era varão valoroso, porém, apesar da honra militar, apesar da honra política, apesar da honra nacional, Naamã tinha um porém leproso. Ou seja, honrado no trabalho, honrado como general, honrado na sua nação. Só que quando chegava dentro de casa e tirava a sua armadura, era leproso. É verdade. Fora de casa, reconhecido. Fora de casa, honrado. Fora de casa, venerado. Mas quando não estava trabalhando, quando não estava liderando, ele tinha que dar carreira. Sem armadura, Naamã era leproso e nada na Síria poderia resolver aquele problema. É verdade, isso é Porém, leproso. Eu não sei qual é o teu porém. Mas se Deus quiser tratar, Ele tem poder para tratar. Se Ele quer resolver, Ele vai resolver. Eu não sei qual é o teu porém, eu não sei qual é o teu problema, mas Ele pode restaurar, Ele pode entrar, Ele pode resolver. Porém leproso. Quando a gente lê o versículo de número 11, entende, irmão? A lepra de Naamã não havia tomado todo o seu corpo. Naamã não é o completo leproso. A lepra de Naamã estava em determinada parte do seu corpo. Só que quando ele estava batalhando, liderando o exército, a sua armadura, a sua roupa de trabalho cobria. Talvez ninguém na Síria sabia, mas Naamã era leproso. É verdade.
Ou seja, só tinha um ser capaz de curar a lepra de Naamã. Porque para a época, a lepra naquele contexto era uma doença incurável, era uma doença que a medicina não poderia resolver. Ou seja, aquela lepra, Naamã dependia de uma ação do próprio Deus para resolver. E sabe o que é interessante? É que Naamã não sabia, mas Deus já estava trabalhando na vida dele sem que ele soubesse. Olha comigo o versículo 1. Eu gosto de Bíblia. Porque por ele o Senhor dera livramento aos... Naamã não sabia. Mas as vitórias que ele havia conquistado, ele conquistou através da ação de Deus. Naamã era um pagão, Naamã habitava numa terra idólatra, havia conquistado várias vitórias, só que ele não sabia que as vitórias que ele havia conquistado era porque Deus queria trabalhar e transformar a vida de Naamã. Eu não sei por que você tem orado, eu não sei quem você tem apresentado, só que eu quero te dizer profeticamente, Ele já está trabalhando, Ele já está agindo, Ele já está trabalhando nessa causa e na vida dessa pessoa. Naamã não sabia, mas Deus já estava com a mão dele. Naamã não sabia, mas Deus já estava trabalhando para alcançar a vida de Naamã. E quando eu olho para o texto, Deus vai usar 4 coisas para alcançar Naamã. Porque o texto vai dizer que numa das vitórias que Naamã conquistou foi sobre Israel. Ele venceu a nação de Israel e quando ele venceu, ele vai voltar para a Síria. Só que me escute, quando ele volta para a Síria, ele tira de Israel uma menina e coloca dentro da casa dele para ser serva da sua esposa. Escute aqui. O primeiro instrumento que Deus vai alcançar para trabalhar em Naamã, para mostrar para Naamã que só é de Deus, é uma menina escrava. Entenda, a menina foi tirada do país dela. Provavelmente os pais delas morreram, e se não morreram, também eram escravos. Entende? Você consegue imaginar a situação que essa menina está vivendo? Será que ela está num momento fácil? Ela foi tirada da casa dela, da nação dela, da família dela e agora se tornou escrava. Ou seja, era um momento complicado, doloroso na vida dessa menina. Só que eu aprendo algo, apesar do lugar que ela estava, apesar da situação que ela estava, ela não perdeu a confiança em Deus. Ela não perdeu a confiança em Deus. Ela é diferente de Jonas, porque Jonas queria Nínive morta. Jonas não estava nem aí para Nínive. Por Jonas, Deus matava todo mundo em Nínive, descia fogo lá. Jonas não estava nem preocupado. Só que a menina é diferente. É verdade. Entenda algo, irmão. Ela foi levada para a casa de Naamã. E Naamã é o principal responsável por ele estar ali. Só que tem um porém. Aquele momento complicado não fez ela ficar amarga contra a vida.
não fez ela reclamar, não fez ela murmurar. Ela está lá escrava, numa cidade pagã, só que na casa de Naamã ela viu coisa que ninguém via. Ela soube do que ninguém sabia. Lá fora Naamã é respeitado, mas aqui dentro ele é leproso. Eu vou pregar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque tem gente que é assim também. Aleluia. No trabalho é honrado, fora de casa é honrado, mas dentro de casa é só Deus que sabe. Santo é o Senhor. Dentro de casa, quando tirava a túnica, quando tirava a armadura, não passava de um leproso. É verdade. E a menina está escrava na casa. E por estar escrava na casa, ela vai saber, coisa que muita gente não sabia. Ele é leproso. Ele precisa ser curado. Ele precisa ser tratado. Ele precisa ter um encontro com Deus. A menina, quando sabe, vai dizer: irmão, eu vejo duas coisas na menina: submissão e fé. Ela era submissa a Naamã e a sua senhora. Só que ela tinha fé, porque ela chegou na senhora dela e disse o quê? Tomara que o meu Senhor, quem é Naamã, estivesse lá em Samaria, porque eu tenho certeza que se ele estivesse lá, ele seria curado, ele seria restaurado, a sua vida seria mudada. Aleluia. Ou seja, mesmo no cativeiro, mesmo na adversidade, a menina testemunhou. A menina não perdeu a fé. A menina, mesmo naquela casa, naquele momento, ela não perdeu a sua confiança em Deus. Ela vai trocar, porque ela vai dar o bem contra o mal. É verdade. Porque Naamã foi quem liderou o povo que entrou na terra dela. Foi Naamã que liderou o povo que tirou ela da casa dela. Naamã provavelmente é o líder que fez com que os pais dela morressem. Só que ela não vai dar mal por mal. Eu sei que ele entrou na minha terra. Eu sei que ele derrotou meu povo. Eu sei que ele me trouxe para cá. Mas eu também sei que apesar do estado dele, se ele for lá para Israel, ele vai ser curado. Ele vai ser mudado. Ele vai ser transformado. Lá em Israel tem jeito. Lá em Israel ele pode ser restaurado. Aleluia. Porque tem gente que quando o vento chega, eu vou pregar, fica chato. É. Fica reclamando. Aí, em vez de testemunhar, de acreditar, de confiar, não. É exatamente o oposto. Reclama de tudo. Eu vou pregar, fala mal de tudo. Só sabe reclamar. Eu não saí de casa para brincar. Aleluia. Glória a Deus. Tem gente que na prova fica chato. Não dá vontade nem de conviver com ela. Reclama de tudo. Amargo. Nada tá bom. Como é que eu vou querer viver perto de alguém assim? Só que a menina não. Escrava, nascida, só que eu sei que tem um Deus. Eu sei que tem um Deus. Eu sei que tem um Deus que pode mudar, que pode salvar, que pode realizar. E não perca a fé, não perca a confiança em Deus. Aleluia.
Eu não sei quem representa Naamã na sua vida, mas Deus vai trabalhar em Naamã através de você. Abre a boca, acredita, e no lugar que Ele te colocar, Ele vai usar a tua vida. Eu quero profetizar, Naamã vai ser alcançado. Naamã vai ser alcançado. Naamã vai ser alcançado. Aleluia. A menina testemunhou. Deus, aleluia. A menina não perdeu a fé. Olha como Deus trabalha, irmã. Você precisa entender a profundidade disso. A menina falou para a senhora. A senhora falou para Naamã. E Naamã falou para o rei. As palavras de uma menina chegaram aos ouvidos do rei. Você consegue entender a profundidade disso? As palavras de uma menina chegaram ao ouvido da maior autoridade da Síria. Naamã entra lá e diz, a menina me disse que se eu for para Samaria e encontrar Eliseu, eu serei curado da minha lepra. Aleluia. O rei vai escrever uma carta para o rei de Israel. Só que Naamã tem 3 características negativas. Primeiro, Naamã tem lepra na carne. Ele é leproso e precisa ser curado. O segundo, Naamã é cego espiritualmente. Por quê? Quando o rei dá a carta, ele vai juntar 350 quilos de prata, 60 quilos de ouro e 10 vestes festivais. Naamã pensa que o milagre é comprado. Eu vou pagar e Eliseu faz. Eu vou pagar e acontece. Eu vou pagar e vai ter que fazer. Só que a bênção não é comprada, porque com Deus não tem barganha. Com Deus não tem barganha. É na hora que Ele quer, é da maneira que Ele quer. Naamã está indo para Israel pensando que chega lá, entrega a carta, paga e está tudo feito. Cego espiritualmente. Chegou lá, só que tem um porém. A menina não falou de rei. A menina falou de Eliseu. Ela não falou de rei. Só que o rei da Síria mandou a carta, entregou para Jorão. Meu servo está chegando aí. E quando ele chegar, você o restaura da sua lepra. Só que o rei leu a carta, porque o canal não era o rei. O canal é Eliseu. Quantas vezes a gente vai a pessoa errada, a direção errada e nada acontece? A menina não falou de rei, a menina falou, eu conheço alguém, é homem de Deus, pode ser usado, e esse alguém é Eliseu. O rei lê a carta e fica indignado. Quem sou eu? Para dar vida e para tirar vida. Quem sou eu para restaurar este homem? O rei se desesperou. Porque não era a pessoa errada. Ei, cuidado. Cuidado, peça direção para Deus. Porque às vezes se você recorrer à pessoa errada, em vez de melhorar, vai piorar a situação. Então vigia para quem você conta,
para quem você fala, cuidado, tenha discernimento, peça para Deus te direcionar na direção certa e a pessoa certa. O rei achou que era pretexto de guerra, rasgou as vestes, só que Eliseu ouviu. Ô rei, ô Jorão, por que você está rasgando as suas vestes? Manda vir a mim. E se ele vir a mim, ele vai saber. Tem profeta em Israel. Tem profeta em Israel. Primeiro, Deus usa uma escrava. Segundo, Deus usa profeta. Está em escassez, mas ainda tem profeta. Ainda tem homem e ainda tem mulher de Deus. Eu sei que hoje está complicado, irmão. Mas ainda tem. Ainda tem homem de Deus. Ainda tem mulher de Deus. Olha a autoridade de Eliseu, irmão. Manda vir a mim. Se ele vir aqui em Samaria, ele vai saber que aqui tem profeta. Naamã vai. Chega lá com a comitiva. Chega lá com os servos. Chega lá com um carro carregado de riqueza. Eliseu nem saiu de casa. Glória a Deus. Mandou um mensageiro. Ó, irmão, entenda algo. Isso aqui é muito forte. Na Síria, Naamã liderava leproso. Guerreava leproso. Era respeitado só que ele não está na Síria, ele está em Israel. Israel, ninguém lidera leproso. Tem que ser tratado primeiro. Tem que ser curado primeiro. Lá liderava leproso, batalhava. Em Israel, o leproso tem que ser tratado, curado, para depois. O Naamã, lá você é respeitado, venerado, aplaudido, só que aqui, Naamã, aqui é diferente. Aleluia, Deus. Aqui é terra de Deus. Aqui é casa de Deus. Aqui é diferente. Aleluia. Eliseu nem se levantou. Porque na Síria, Naamã está acostumado com bajulação, está acostumado com aplauso, está acostumado com honra. Só que ele não estava na Síria, irmão. Ele estava em Israel. Em Israel, a coisa toca de outro jeito. Aleluia, glória a Deus. Ele achou que ele ia sair, se encurvar, estender o tapete vermelho. Ele achou que Eliseu ia fazer tudo isso. Só que não, irmão. Eliseu nem saiu de casa. E mandou um mensageiro com uma ordem simples. Vai, lava-te no Jordão 7 vezes e ficarás purificado. Primeiro, Deus usou uma escrava. Segundo, Deus usou um profeta. E terceiro, Deus usou uma ordem simples. Naamã quer ser curado? Vai no Rio Jordão e mergulha 7 vezes e serás purificado. Irmão, não é uma ordem fácil? Sim ou não? Só que quando a ordem chega, Naamã fica indignado. É só você ler o versículo de número 10, eu acho. Ele se indignou. Aleluia. Versículo 11. Ficou indignado. Ele não aceitou a ordem.
Olha o que diz o 11. Porém, Naamã muito se indignou e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar e restauraria o lê. Esse é um problema. Naamã já foi para lá pensando, vai ser assim, assim e assim. Ele já foi determinando a maneira que ele queria. Só que tudo que ele planejou não aconteceu, porque não é como a gente quer. Aleluia. Às vezes a gente quer planejar o modo que Deus vai fazer. Não é assim não, irmão. É do jeito que Ele quer. Aleluia. Porque é do jeito que Ele quer que Ele prova a tua fé para saber se tu é obediente ou não. Nada do que Ele planejou foi do jeito dele. Ele ia ter que caminhar 50 quilômetros da casa de Eliseu, tirar a armadura, mostrar a lepra para todo mundo e mergulhar no Jordão. Aleluia. Glória a Deus. Por que o ser humano complica? Por que o ser humano é teimoso? Porque a gente quer as coisas do nosso jeito. Porque não foi do jeito que ele planejou, ele ficou indignado. Assim eu não faço. Eita, gente. Assim eu não vou. Assim eu não participo. Assim eu não colaboro. Assim nem conta comigo. Mas quem falou que é do teu jeito? Que a milagre é do jeito dele. Que a mudança é do jeito. Quer ver Deus trabalhar, vai ter que obedecer à vontade dele. Primeiro, Naamã perdeu a calma. A ordem veio, ele perde a calma, porque ele não queria que fosse da maneira que Eliseu falou. Só que, apesar de ele perder a calma, na verdade, ele precisava perder outra coisa. Porventura não são Abana e Farpá rios melhores que todas as águas de Israel? Naamã queria do jeito dele e no lugar dele. Eu vou repetir para você gravar. Naamã queria do jeito dele e no lugar que ele queria. Aleluia. Porque Jordão era um rio lamacento. Mas Deus mandou aonde? É no Jordão. Não adianta questionar. É na direção dele. Não adianta questionar. É na vontade dele. Não adianta questionar. Ele não vai mudar. Quem tem que mudar é você. Ele perdeu a calma porque ele é orgulhoso. Só que Deus sempre usa os improváveis. Eu vou repetir. Deus sempre usa os improváveis. Porque os servos de Naamã vão ver ele indignado. E vão dizer: meu Senhor, porventura, se Eliseu te pedisse algo mais difícil, você não faria? Ainda mais ele deu a garantia que se você mergulhar, você será purificado. Naamã vai pensar: é verdade, né? Se o profeta tivesse pedido algo mais difícil, eu ia fazer. O que ele pediu é tão simples. Aleluia. Aí ele vai perder a segunda coisa. Ele perde o orgulho.
Eu vou falar. Aleluia. Tem gente que não alcança certas bênçãos porque é orgulhosa. Não alcançou ainda e não vai alcançar porque é orgulhosa. Só que Deus fala, desce. 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 O canal do milagre é descer, é aceitar, é se colocar na vontade dele. Ele perdeu a calma, só que agora ele perdeu o orgulho, porque ele vai aceitar o que o profeta havia falado. Ele tinha lepra na carne, cegueira espiritual, e ele tinha orgulho no coração. Não era orgulhoso. Só que eu vim falar algo para alguém. Deus sabe tratar do orgulhoso. Deus sabe tratar. Ele sabe a maneira que vai trabalhar. Ele sabe como vai trabalhar. Espera. Ele está trabalhando na vida desse orgulhoso. Porque quem quer perder a lepra, primeiro tem que perder o orgulho. Quem quer perder a lepra, primeiro tem que perder o orgulho. Para me acabar, foi. Aceitou o que o profeta tinha falado. E mergulhou 7. Não era 3, não era 5, não era 6. Deus falou 7. Aleluia. Sabe o que isso representa? Perseverança. Não adiantava mergulhar 3. Não adiantava mergulhar só 4. Não adiantava as 7. Ele ia ter que ir até o final. 1, 2. Enquanto não completar 7, nada de milagre, nada de mudança, nada de restauração. Mas ele mergulhou, irmão. E quando você obedece, ele honra. E quando você obedece, o Todo-Poderoso trabalha. Fica de pé. Na 7ª vez ele mergulha. O texto fala que a pele dele foi purificada e ficou com a pele de uma criança. Glória a Deus. Irmão, entenda. Deus usa coisas improváveis. O que Deus usou para restaurar Naamã? Uma escrava, um profeta, uma ordem simples e um rio lamacento. Deus usou essas 4 coisas para restaurar, salvar, libertar Naamã. Então não questione o trabalhar dele. Se ele falou, obedece. Coisas que você não dá crédito, Deus sabe como trabalha. A partir daquele milagre, a vida de Naamã foi completamente transformada. Deixa eu te dizer, Naamã se converteu a Deus. Ele voltou para a Síria, mas adorando somente a Deus. E Deus sabe como vai alcançar Naamã. Deus sabe como vai trazer Naamã. Deus só quer que você obedeça à vontade dele. Naamã será alcançado. O leproso será purificado. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu peguei a tua palavra
Pai, tu sabes de cada vida que tem sido apresentada neste lugar. Pai, a tua igreja tem orado, tem apresentado as suas famílias, tem apresentado almas, tem apresentado vidas. Pai, alcança cada alma apresentada. Alcança a família com a entrada de cada um neste lugar. Pai, que haja salvação. Pai, que haja cura. Pai, que haja libertação. Pai, o Senhor sabe como trabalhar. Pai, o Senhor sabe como fazer. O Senhor sabe a maneira que vai alcançar. Pai, que venhamos obedecer. Pai, que venhamos testemunhar. Pai, que venhamos fazer aquilo que é da tua vontade. Pai, trabalha. Eu creio. O Senhor vai trabalhar esta semana. Haverá novidade, haverá bênção, haverá milagre, e o teu nome será glorificado. Pai, perdoa, Pai, sara, Pai, liberta, Pai, usa de misericórdia e trabalha. Pai, cremos na restauração. Pai, cremos na mudança, e pelo teu poder, o teu nome será glorificado em cada vida neste lugar, em cada vida apresentada, e cremos na tua glória, e cremos no teu poder, para que haja mudança e o teu nome glorificado, em nome de Jesus. Amém.